A câmera, se vocês quiserem em algum momento olhar para a câmera, é essa aqui. Tá bom. Pode começar? Tá gravando. Vamos lá. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos, amigos, ao GloboTechCast, o seu podcast de tecnologia, agilidade e inovação aqui da Globo. Eu sou o Vitor Patané e com vocês hoje vamos falar de um tema super bacana. Mas antes, dizendo para vocês que a nossa missão aqui como GloboTechCast é manter vocês atualizados aqui de tudo que acontece nesse mundo de tecnologia, de agilidade e inovação dentro e fora das organizações Globo. Gente, hoje temos um papo super bacana para vocês conhecerem a nossa plataforma de pagamentos. É um time super especial aqui, que entregou uma solução incrível esse ano que passou, né? E vai ser usado, está sendo usado aqui pelas organizações Globo, dentro de nossa plataforma de pagamentos. Vai ser um papo super legal, fica com a gente, acompanha até o final aí. Mas para apresentar essa galera que vem falar com a gente hoje, vou chamar o meu parceiro aqui, que está com a gente diretamente do estúdio, meu amigo Lucas Muratori. Lucas, seja bem-vindo e apresente aí os nossos convidados, amigo. Arerô, galera! Bem-vindos a mais um GloboTechCast. Prazer estar com vocês de novo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Queria passar a palavra, então, e apresentar os nossos convidados da plataforma de pagamentos. Seja bem-vindo, Luiz. Bom dia, seja bem-vindo a Vitória, bem-vindo, Alan. Queria passar a palavra aí para eles se apresentarem um pouquinho. Vamos lá, galera. Bom dia, pessoal. Meu nome é Vitória, mas todo mundo me conhece como Vic. Sou agilista do time de pagamentos aqui e estou aqui para conversar com vocês, compartilhar algumas coisas, experiências e estamos nessa. Opa, bom dia, pessoal. Meu nome é Alan, mais conhecido como Pacheco aqui no time. É uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre essa jornada, né, em 2022 aí do nosso time de pagamentos. E aí, pessoal, bom dia. Eu sou o Luiz, sou líder técnico do time de pagamentos e vai ser muito bom aí passar conhecimento para vocês. Show de bola, galera aí, preparados que hoje, amanhã promete, esse dia promete, essa noite promete. Quem estiver ouvindo a gente aí de qualquer lugar do seu player favorito, vai poder acompanhar a trajetória desse time aqui que trouxe uma solução muito bacana aqui para a Globo. Mas dizer aquele momento, né, uma palavra dos nossos patrocinadores aqui, que é toda a área de estratégia aqui da Globo, o pessoal da comunidade de dados, o pessoal de RH, a galera que patrocina a gente, que está com a gente aqui o tempo todo, obrigado e tamo junto. Mas vamos começar o bate-papo? Vamos lá, então. Eu quero chamar aqui para falar um pouquinho, contar o histórico da coisa, né? Trazer para a gente, né? O filme que deu origem à série, enfim. Luiz, o que você pode contar para a gente aí desse time da plataforma de vendas, né? O time de pagamento, certo? Isso. O histórico, acho que eu vou começar um pouquinho antes de até existir o time de pagamentos. A gente tinha uma plataforma que fazia de tudo um pouco e para tentar abstrair mais e adicionar mais parceiros de pagamento, surgiu o time de pagamentos. Então, logo no início a gente começou com carteira digital, para testar mesmo como é que iria funcionar esse processo de ter um novo time, um novo serviço nesse fluxo de pagamentos. Aí depois a gente migrou a parte onde tinha esse pagamento nos outros times, e aí a gente começou a adicionar cada vez mais parceiros de pagamentos, mais métodos de pagamentos, e tudo passando pelo time de pagamentos. Então, esse é um breve histórico aí. Pô, legal, cara. Então, só para entender, o time de pagamentos hoje, esse time, quando a gente fala pagamento, só para você que está ouvindo a gente, né? A Globo ela tem
vários produtos digitais, né? Aqui dentro está rodando um monte de coisa, um monte de iniciativa bacana. Vocês acompanham a gente aí nas plataformas, né? Então você conhece o Globoplay, você conhece o GE, o G-Show e todos esses, né, aplicativos que a Globo tem aí, essas plataformas que os nossos consumidores utilizam no dia de vocês. Pensam que tem que ter alguém para cobrar isso tudo, né? Esse negócio tem que ter alguém organiza, né, essa parte de pagamentos. Alguém está lá no caixa. Uma hora chega dolorosa, né? Uma hora chega dolorosa. Como tudo na vida, tudo tem preço, né? Então esse time aqui não é o time que dá o preço, mas é o time que organiza a forma de pagamento. Quando você vai lá, passa o seu cartãozinho lá, que você põe, digita o númerozinho, faz todo aquele rolê no site, no app. Então, essa galera aqui que põe a mão na coisa. Essa turma que faz o negócio acontecer. Tô certo, Luiz? É isso aí. Às É vezes, isso. quando eu tento dar uma explicada, eu digo que a gente é basicamente as maquininhas lá no caixa, que a gente vai pegar ali para fazer o pagamento. É o POS, né, que o pessoal fala, né? A maquininha de pagamento lá. Muito legal, muito legal. Falando um pouquinho agora de plataforma e benefícios para a Globo, né? Eu queria chamar aqui a Vitória para contar um pouco dessa história, o que faz, né? Como é que são esses clientes aí dessa plataforma, né? Como é que se organiza essa plataforma? Mas lembrando, é um ponto importante. Aqui na Globo a gente usa plataformas. Quer saber mais sobre plataformas? Episódio 1, vocês vão ver lá o Igão falando sobre plataformas, o modelo de plataformas que a Globo adota. Então, mas voltando, eu queria falar agora com a minha coleguinha Vitória, para ela trazer para a gente aqui um pouquinho mais como é que funciona essa plataforma de pagamentos, o que faz, se de comer, passar no cabelo. Fala aí, Vitória. Isso, então. Como disse o Luiz, o começo assim, foi muito tímido, né? O começo ali do time foi um processo de discovery. E hoje a gente já é uma grande plataforma que existe ali para prover os serviços e facilitar essa orquestração desses métodos de pagamento entre todos os produtos que a gente tem hoje. Além do Globoplay, do Diga Globo, então a gente é o grande orquestrador ali para poder facilitar essa integração entre esses diferentes métodos. A gente facilita ali a vida do cliente, entre pagamentos débito, crédito, via Pix. Então a gente está ali para dar as opções para ele e simplificar, facilitar essas opções para adquirir nossos produtos. Entendi. E daí, é até um ponto interessante, né? Porque aí eu pedi a ajuda do meu amigo Alan aí para falar. Alan, me diga uma coisa. Cara, não é melhor, sei lá, de repente eu contratar um serviço de pagamento? Qual a vantagem de eu ter uma plataforma de pagamento dentro da Globo? Explica para mim, como é que é isso, cara? Como é que funciona isso? A principal vantagem é o nosso poder de abstração, né, de fornecer aquele método de pagamento já de uma forma estruturada para os clientes que queiram utilizar. Então, dentro da nossa plataforma, a gente tem alguns métodos de pagamento, né, com cartão de crédito, débito, pagamento com wallets, pagamento com Pix, que foi uma entrega que a gente fez aí em 2022 que teve grande sucesso. Então, o cliente que queira realizar, que queira integrar com a nossa plataforma, já vai ter isso de primeira, né, e de forma abstraída, a ponto dele só dizer para a gente o seguinte: olha, eu quero fazer um pagamento dessa forma daqui. E a gente vai abstrair toda essa complexidade, devolvendo um retorno que seja satisfatório para ele e com uma documentação que seja fácil de ser integrada. Entendi. Então tem todo um contexto aí por trás, né? A galera tem todo um preparo para essa galera usar. Então não é simplesmente assim, estou criando um produto digital novo, vou lá, contrato uma plataforma de pagamento. O cara que cria outro produto vai lá e contrata. Não, né, cara? Isso aqui não é bagunça, né? Vamos deixar o negócio alinhado. Então, por isso que a gente tem plataformas digitais aí, galera. Então, esse é um ponto muito importante. Tenho andado pelo mercado, conversado com muitas pessoas, né? E o pessoal tem interesse de saber como é que funciona justamente essa parte, né, das plataformas digitais. A plataforma em si, ela tem muitos serviços, né, muitas funcionalidades, né? Até chamar aqui o meu amigo Lucas. Ô, Lucas, tá na escuta, meu amigo Muradori? Fala, copio. Beleza, cara. Então, cara, eu te falar, eu
assim, geralmente a gente tem uma visão, né, de uma plataforma que é só um lugar onde você paga, né, as coisas. Eu não sei se você já usou outros tipos de serviço. Já usou outros tipos de serviço de plataforma, assim, de pagamento, cara? Cara, basicamente eu uso serviço de internet, né? Pagamento com internet. Mas hoje a gente vê que tem serviços que o cara consegue pagar com celular, com relógio, vários tipos de wallets diferentes. A gente tem esses serviços por aqui, galera? Como é que isso funciona? Isso, a gente tem a integração com wallets de mercado, né, com as principais wallets. O importante dizer também é que a nossa plataforma ela é direcionada a Globo, né? Então, a gente consegue obter os ganhos com as entregas que possibilitem um retorno direto à Globo, né? Considerando que a Globo tem características, tem dados aqui dentro, então a gente está diretamente ligado para fazer com que a nossa plataforma provenha o serviço e dê resultados aos integradores de uma maneira que faça sentido para a nossa organização. Do ponto de vista de tecnologia, existe uma dificuldade, um desafio em relação a essas integrações? Os nossos times têm que ter um preparo especial? Como é que funciona essa questão tecnológica? Eu vou chamar o meu amigo Luiz para poder responder essa. Eu acho que, inclusive, a parte do BBB é um dos desafios, que acho que já teve vários episódios, o pessoal sempre comenta do efeito rajada, que a gente precisa, em alguns momentos, estar preparado para receber bastante requisições. Então, a gente tem, além do processo de venda, onde o usuário vai lá e faz uma compra, que é esporádico, digamos assim, mas tem momentos de recorrência, onde a assinatura do usuário ela precisa ser cobrada mensalmente, anualmente. Então, a gente tem ali momentos onde a gente recebe milhares de requisições em um curto período de tempo, assim como o BBB. Acho que esse é um grande desafio. A gente, em um certo período, a gente está recebendo 1.000, 5.000, 10.000 requisições, e em um outro é milhares em poucos minutos. Então, o grande desafio aí é a resiliência do serviço em receber essas requisições. E aproveitando esse gancho, Luiz, a gente está falando então de features específicas das nossas plataformas. Por exemplo, tá preparado para combater uma invasão, tá preparado para sistemas antifraude? Como é que funciona esse movimento? Acho que a principal feature aí de antifraude que a gente tem, ela começa no checkout, onde a gente, por normas de regulamentadoras, a gente não pode, a gente até poderia, se a gente tivesse algumas certificações, mas a gente não guarda informações do usuário, do cartão do usuário, então a gente usa parceiros para coletar essas informações de cartão e poder trafegar seguramente essas informações. Muito legal, hein? Cara. Então quer dizer que tem todo um conjunto de coisa, né? Tá pensando que rapaz, a gente pensa que é só pagar, né? É que pra gente aparece só aquele momento do passar o cartão, pagou, só usar o serviço, mas tem todo um contexto. Então é legal a galera que tá ouvindo a gente saber que, saiba que, quando você está usando uma plataforma, tem todo um contexto de segurança, né? Você está passando o seu número de cartão ali dentro, tem todo um contexto de segurança, de confiabilidade, um processo ali que certifica aquilo, mantém aquilo seguro, né? Para que você não tenha nenhuma surpresa desagradável ao passar o seu cartão lá. Então, isso é bem bacana. A Globo tem muito essa preocupação com essa integridade dos seus dados, das suas informações. Então, mais um motivo para a gente manter as informações em casa, né? Isso é super importante, né? A gente manter essas informações bem organizadas em casa, né? Com uma plataforma nossa proprietária. Olha que legal. Puxa, gente, muito bom, hein? Agora vocês me venderam por que eu tenho que ter uma plataforma. Agora eu quero ter. Se eu for montar o produto, tem que ser daqui de dentro de casa a plataforma. Não pode sair. Puxa, mas, até avançando um pouco, né? Agora eu queria falar um pouco, né? Então, assim, falamos de tecnologia um pouco, a gente falou da plataforma, mas eu queria chamar aqui a Vitória. Vitória, tudo bem?
Tudo bem? Vitória, me diga uma coisa, lá como é que tá, hoje você, lá na plataforma, você atua como? Eu sou agilista, Você é né? agilista? Ali do time de pagamentos em jornada de vendas, que é onde se localiza a nossa estrutura hoje. Show de bola. E como é que tá organizado esse time lá? Como é que é o dia a dia lá dentro desse time, né? Você, como agilista, deve ter visão dos processos, a organização. Como é que faz essa máquina girar? Porque quantas pessoas são? Como é que é isso lá? Atualmente estamos em 7 pessoas, né? Uhum. O time ele é predominantemente remoto, assim, são várias. Tem pessoas de vários estados, tem pessoas do sul, do Rio Grande do Sul, como o Luiz, tem uma pessoa do Rio, já tivemos pessoas do interior, tivemos pessoas de várias localidades. Então, o grande desafio é trazer esse time de onde ele estiver, ali sempre presente, integrado, engajado e fazendo a comunicação síncrona e assíncrona funcionar, né? Que é o grande desafio que a gente tem. Então, no começo, quando eu entrei no time, as câmeras eram fechadas, na dele era o tempo todo, você só conversava com as fotos. Então, até criar aquele ambiente seguro, está todo mundo à vontade, estamos remoto, mas somos parte de um time, sabe? Criar aquele auto-reconhecimento, faço parte de alguma coisa, não sou só uma pessoa que coda, eu não sou só uma mera agilista, além dos papéis, somos pessoas, né? Então, foi todo um trabalho ali de convencimento. Vamos abrir a câmera pelo menos uma vez a cada 15 dias? Ah, não sei. Aí fizemos a primeira retrospectiva, e a gente combinou, conversando bastante, pelo menos nas retros, para a gente poder se ver e saber se a dinâmica, se a proposta que eu estou trazendo para vocês está sendo agradável, se vocês estão confortáveis em fazer, ou se vocês só estão fazendo porque eu estou pedindo, porque existe esse desafio, né? Fazer o time fazer porque ele entende valor e porque ele quer ver, acha legal aquele momento, do que, essa bala, vem agilista inventar mais um rito para a gente fazer. Hoje é tanta coisa, tem uma entrega para fazer lá, vem você O mestre de cerimônia. cerimônia. Então eu fui pedindo para ele, vamos abrir a câmera para saber se vocês estão curtindo, se vocês entenderam a dinâmica, se a minha facilitação está suficiente. Então, assim, foi aos poucos. Primeiro na retrospectiva, aí foi abrindo um numa dele, outro numa dele. Hoje a gente abre todos os dias, naturalmente. Era uma coisa hipernatural. Olhar ali olho no olho, tete a tete. A gente mudou o horário da dele também, a gente fazia tarde, passou para de manhã. Então, geralmente eu brigo com eles, olha, vou abrir minha câmera, tá todo mundo com cara de sono, tá todo mundo com cara de derrota, e vamos abrir, e hoje é mais tranquilo para abrir, e eu consigo ver deles pela expressão, pelo interesse dos assuntos, até nas deles, que não é para ser um status report, nem aquela formalidade, né? Então, aos poucos a gente foi se conhecendo, se reconhecendo e principalmente se sentindo em casa. Então, acho que é mais isso. Não tem receita de bolo, não tem nenhum livro que diga para você como você deve fazer, é mais feeling e no dia a dia, construindo ali aquela relação com as pessoas que você trabalha, sabe? Muito legal, Vitória. Na Globo, a gente tem práticas de agilidade que ajudam a gente a criar esses ambientes. Uma dessas práticas legais, e até compartilhando aqui com quem está ouvindo a gente, é a utilização de comunidades de prática, que, inclusive, a comunidade de agilidade é uma das patrocinadoras aqui do nosso Globotech Cast, que é a Você Mais Ágil. Então, na comunidade de prática, a gente cria esse ambiente como uma ferramenta para conectar as pessoas que estão interessadas nos temas para trocar conhecimento. Isso que a Vitória trouxe é super legal, porque muito do que a gente faz na prática, a gente aprende no feeling. Então, é bem legal mesmo, o on the job funcionando, as pessoas trocando conhecimento para que isso funcione, bem legal. Não, e outra coisa, né? Olha só que legal. Ela trouxe para a gente também toda uma experiência, um histórico de construção do time. Como a gente fala que o Globotech Cast também é agilidade, tá aí, cara. Porque assim, por trás desse modelo todo, tudo que está acontecendo, né? Tanta tecnologia, tem gente, cara, e gente precisa conversar, gente precisa trocar, tem processo, tem gente para falar com gente, você tem que
trabalho cross pra caramba, porque esse time aqui eu tenho certeza que não é uma ilha. Esse time aqui ele é respaldado por o trabalho de outros times e vice-versa. E ele respalda o trabalho de muita gente também, né? Como é que essas trocas, assim, no começo foi difícil, depois, como é que essa comunicação cross? Deve ter bastante, tem não, gente? Bastante. É sempre um desafio fazer essa comunicação, de falar que se comunica. Todo mundo fala, tem que ter uma comunicação aberta, uma comunicação fluida, mas é um desafio fazer que a nossa mensagem ela seja entendida. A gente falar que o óbvio sempre tem que ser dito. Então, falar com outros times da jornada de vendas, porque a gente conversa com todos eles, a gente está ali, acho que a gente é o elo, né, que faz entre um time e outro. O que a gente procura sempre fazer? Fazer as comunicações, quando a gente vê algum refinamento que precisa chamar alguém cross, a gente chama essa pessoa cross. Eu procuro conversar com os outros agilistas dos outros times para manter essa comunicação. A gente sempre procura estar disponível e disposto a conversar, sabe? A se colocar ali à disposição para tirar alguma dúvida com parte da integração. Ou a gente também procura sempre sanar nossas dúvidas. A gente não gosta nunca de ir pelo achismo, a gente gosta de procura sempre ter certeza. Então, nem que a gente tenha que abrir a porta do vizinho e falar, então, tudo bem com você? Desculpa te incomodar, mas você pode ajudar a gente aqui. E também acho que a gente acaba contagiando um pouco com essa questão da câmera aberta. De vez em quando a gente está na sala das pessoas, veem que a gente abre a câmera, eles abrem a câmera junto. Então, querendo ou não, a gente tá contagiando de forma positiva ali essa troca, essa naturalidade que tem que haver entre todos os times, sabe? Queria aproveitar, galera, convidar todos aí, pessoal que está ouvindo a gente, para conhecer a nossa plataforma de conhecimento aberta aí ao público, gente.globo.com, onde a gente investe conhecimento como uma ferramenta de conexão e transformação. Então, aproveitar, tem diversos conteúdos super legais, enfim, vários formatos, tem podcast, tem séries, tem stories, infográficos, enfim. Aproveitar aí para os nossos ouvintes consumirem um pouquinho e quem quiser conhecer um pouco mais de como é que as coisas são, as pesquisas que a gente tem aqui na Globo. Verdade, verdade. Ó, dica de ouro, dica de ouro. Muita informação lá para você que está ouvindo, quer saber como é que a Globo faz, quer fazer o seu bench aqui com a gente? Vai lá, dá uma olhada lá. Tem coisa para dedéu. E claro, né? O Globotech Cast também tem bastante, já está com um acervozinho legal e cada vez mais trazendo mais informação para vocês aí. E, pô, cara, esse assunto de agilidade, se deixar eu vou longe, porque eu sou apaixonado, né, pelo tema, sou tendencioso para falar, atuando como Agile Coach também, eu sei como é que é. E, poxa, então quer dizer que, olha só, então a gente tem um time criando uma rotina, contagiando outros times, né, a participar daquela rotina, a entender aquele contexto, né, e a trocar. Então, daí o pessoal às vezes fala, né, a gente faz um monte de curso, a gente faz um monte de especialização, daí querem definir um monte de fórmula incrível para a gente, para falar de trabalho cross. Às vezes, o trabalho cross é simples, como a Vicky falou para a gente, é conversar, é fazer as pessoas se olharem no olho, trocar essa ideia, entendeu? Mesmo que olhar no olho seja no digital, pô, abrir uma câmera, dar um salve, sabe? Empatizar com o colega que está lá, porque o trabalho cross depende muito da empatia, dessa troca das pessoas, né? De você estar poder chegando e fazendo essa conexão, né? Enfim. E agora, galera, poxa, eu fiquei sabendo aí, ouvi por alto, né? Alguém, um passarinho me contou aí, não sei quem foi, que esse time aqui, com toda essa prática, essa excelência e essas trocas, né, foi campeão de alguma coisa aí, ganhou algum prêmio interessante. E eu queria ouvir aí quem pode me falar desse processo interno, como é que é esse prêmio? Que negócio é esse aí que, pô, o time garante pagamento, traz um monte de inovação, ganha prêmio. Caraca, bicho, qual que é aí, Vicky? Que história é essa aí, Vicky? Então, assim, foi novo assim pra gente, é uma premiação nova dentro do Hub Digital, né, o reconhecimento digital, que os times são avaliados a cada Q, e a gente iniciou esse desafio de fazer ali o processo. Quando a gente recebeu ali, faça a sua inscrição. Falei assim, interessante, vamos ver o que tem por aí. Então a gente se inscreveu, a gente recebeu o formulário que
que tem lá os seus pilares, metas, engajamento, autogestão, ownership. Só que quando a gente olhou, a gente não queria que fosse só um formulário para preencher e tampouco, vamos só participar aqui porque é uma prática nova do Hub, vamos entender. A gente nem focou muito na coisa de vamos ganhar. A gente focou no vamos aproveitar e fazer um autoconhecimento, uma autoavaliação, porque tem a Big Review, onde a gente faz, né, é um evento que acontece na Globo como um todo, né, se não me engano. Então, a gente já faz a Big Review para apresentar as grandes entregas do quarto, então, para as pessoas, nas trilhas, e a gente aproveitou aquele momento para vamos usar a Big Review para fazer uma releitura, para fazer uma reflexão do que a gente fez, de bom, de bacana para a gente e para a Globo como um todo. E vamos responder o formulário primeiro para a gente e depois ver se a gente atende o que eles estão pedindo. Então, foi aquele momento ali que a gente abriu o formulário, foi respondendo as perguntas, eu fui facilitando, mas naquele intuito de fazer o time pensar, sabe? Não é só no automático. Sim, não, acho que sim. Alcançou? Que pergunta, você alcançou ali? O time se engajou, o time ele se desafiou para aproveitar ali as entregas para trazer algo novo, para impactar e se auto-impactar. Aí foi aquele momento que o time parou, refletiu, pensou, poxa, aí eles começaram a ver ali ao longo do dia a dia e do desenvolvimento dos desafios que se tem, porque não é fácil fazer essas entregas. A gente tem ali os prazos e tem os desafios tanto profissionais e pessoais ali para poder fazer as coisas da melhor forma possível. Então, acho que foi isso. Foi a forma que a gente encarou. A gente encarou como um momento de autoavaliação, de percepção. Também aproveitei para ver como o time se enxergava, para ver se o time estava vendo valor ali nas práticas que falou sobre autogestão, como é que eles entendem o que era agilidade, como é que eles entendiam qual era o meu papel. Então, a gente foi ali testando, trocando e colocando no formulário, colocando no papel, pegando ali a cola da Big Review para lembrar tudo que a gente fez dentro daquele quê, porque é coisa pra caramba. Então, não fica na cabeça. Então, a gente foi lá, pegou a colinha da Big Review para olhar. Isso aqui é bacana levar. E, principalmente, não olhar só para entrega, porque a gente é muito intuído a focar, vamos desenvolver, entreguei próximo. A saborear o bom feito e o bom... como que eu vou dizer para vocês? Aproveitar o momento. Aproveitar o momento, sabe? Fazer a colheita daquilo que foi feito. Eu acho que foi isso que levou a gente a conseguir a ganhar o prêmio, foi a forma como a gente levou. A gente não levou como uma obrigação ou como concluir mais um pedido do Hub, mas, sabe, aproveitar, curtir. E foi uma concorrência grande, né? Estavam concorrendo com mais de 120 grupos, outros squads. Em cada quarter, né? É importante a gente mencionar aqui que isso é um programa de ano inteiro, acompanhado, inclusive, por todas as lideranças, onde eles têm esse reconhecimento ao final do ano através de praticamente uma competição, né? Sim. A gente nem pensou em competir, em que eu quero aparecer e estar ali no ranking. Embora a gente seja muito competitivo dentro do próprio time, a gente brinca muito. O time, ele temos, né, esportistas no time, temos praticantes de esporte, então o espírito competitivo já tá ali. Só que foi um modo da gente, a gente não quis olhar para o vizinho, a gente quis olhar para dentro, que é um grande desafio. A autoavaliação é um desafio, então vamos aproveitar e vamos exercitar como é que a gente se autoavalia, como é que a gente se enxerga. Será que a gente está puxando muito para baixo? Será que a gente está puxando muito para cima? Então foi ali onde a gente parou, respirou e vamos chegar num consenso, e foi bacana, sabe? E teve um momento de defesa, teve um pitch para essa apresentação, como é que foi? Sim, teve um pitch. A gente passou por um momento de celebração, né? Quando a gente começou a fazer essa preparação e desde o início, né? Envio do formulário, esse papo que ocorreu ali com o time, porque a gente já tinha sido indicado dentro do Q1 de 2022 e já tínhamos tido, né, uma experiência de apresentação, né? De levar isso para o comitê.
E com o planejamento das entregas de Q3, a gente estava bem confiante de que um resultado melhor poderia surgir. Então, as entregas que a gente levou para Q3 foram entregas mais impactantes, né, para o negócio, e, consequentemente, a gente já tinha uma experiência de ter apresentado dentro do Q1, né, para o comitê de avaliação. Então, dentro aí dessa preparação para Q3, claro, a gente pegou essa base, né, que a gente já tinha de ter apresentado e ter visto como é que funciona, né, dado que era um programa novo para a Globo. Dentro ali da preparação, a gente teve apoio de muita gente, né, então vale ressaltar aqui, não só na apresentação, mas também no próprio planejamento das entregas, né, e configuração ali do time em Q3, o apoio da nossa liderança, né, desde ali da coordenação, da Tati, do Bruno também, e no momento ali de apresentação, né, de formatação do pitch, a gente continua tendo esse apoio, justamente para que a nossa mensagem pudesse ser bem compreendida, né, dado que é um fórum mais estratégico. Então, a gente precisaria ter um cuidado especial em como levar esses resultados, no que é mais importante de ser apresentado. Então, ter tido essa colaboração de vários participantes, né? Não foi o trabalho de uma pessoa só, não foi o trabalho de um time apenas ali de desenvolvimento, e sim de toda uma estrutura que deu base para que a gente pudesse ter esse resultado bacana. Cara, isso é incrível, né? Eu tô pensando aqui o nível de complexidade. Até o Lucas fez uma provocação aqui, né? Pô, isso é praticamente uma competição, mas é tão maluco que nem dá para ser uma competição pelo fato da heterogeneidade de assuntos, né? Porque se fosse uma competição, você teria uma categoria que todo mundo compete e, bom, mas não é. Cara, pensa, são vários times, dezenas de times, entregando dezenas de assuntos. Na verdade, o que eles estão fazendo ali, eles estão dando foco no trabalho que eles fazem, na participação deles, no engajamento. E não é que se um time é melhor que o outro. Aí a gente tem um desafio muito maior, mas muito maior, porque a gente não está falando de um ser melhor e o outro pior, e nem nada disso. A gente está falando de momentos ali conectados com resultados, conectados com visões, e o grau de dificuldade para fazer um julgamento, para fazer uma análise disso, para falar, não, esse time aqui, né, brilhou, teve um destaque, não sei o quê, também é grande, né? Então existe todo um pool de pessoas que participam da bancada para poder fazer análise disso, né? E tem dentro de um contexto de organizacional, ético, de preparação, sabe? Então é assim, esse prêmio, o reconhecimento digital, é um prêmio realmente pensado em valorizar e dar voz para esses times, para esse trabalho incrível que essas pessoas fazem aqui na Globo, sabe? Eu acho que é muito inspirador poder participar e presenciar esse tipo de evolução aqui dentro da empresa, né? E, pô, eu só tenho orgulho. Quando eu olho esse trabalho, eu falo, que orgulho, né? Poder ter tomado parte, poder acompanhado esse tipo de trabalho, né? Agora, uma coisa, claro, que ia me dar essa coceira, claro que eu ia ficar ansioso para perguntar. Daí eu pergunto até pro Luiz ou pro Alan mesmo, quem quiser trazer aí, qual foi a entrega, galera? Porque diz que o negócio foi muito quente. Eu acho que seria no plural, né? As entregas. As entregas, ferrou. A gente teve dentro aí do Q3, né, que foi a nossa indicação ali no ano de 2022, a gente teve, como o Luiz falou, né, várias entregas. Dentro desse contexto, a gente conseguiu bater alguns recordes nos nossos resultados, tá? Claro que isso envolve a contribuição de outros times também de jornada de vendas. A gente fornece a plataforma de pagamento, mas a jornada de pagamento como um todo, ela não depende só da gente. Então, tem envolvimento ali de outros times, né? Checkout, minha conta, cobrança. Então, todos esses times fazem parte, né, desse arranjo de pagamentos. E a gente conseguiu bater alguns recordes nos resultados que a gente tem e, inclusive, colocar o produto num outro patamar, né? A gente tinha, dentro ali do Q3,
com as entregas que a gente fez, já conseguimos bater em 2 meses do Q3, né, 2 recordes consecutivos. E à medida que o ano foi passando, a gente viu que os resultados conseguiam melhorar ainda mais. Então, a gente terminou o ano com dezembro renovando o recorde histórico da plataforma em relação a como que o cliente é cobrado. Porque o que importa para quem usa a nossa plataforma não é apenas usar aquele método de pagamento, e sim qual é a eficiência com que aquele método de pagamento é usado. Toda a experiência do usuário ali. Isso aí. Então, imagina um cliente que, porventura, tem algum problema no cartão de crédito e, se a gente não dá o tratamento adequado, ele fica sem o serviço. Então, o que a gente provê como plataforma é justamente melhorar essa experiência para que o cliente não tenha esse problema e que a gente consiga se resolver. Ou, caso a gente não consiga se resolver por si só, a gente ter a possibilidade, por exemplo, de entrar em contato com o cliente antes que ele tenha ali o serviço suspenso, fazer com que a experiência dele dentro do produto digital seja a melhor possível. A gente poderia vislumbrar no futuro que esse produto que bate recorde se torne um produto de mercado? Sim, é possível. Como eu falei, né, a gente provê uma plataforma com o intuito de utilizar todos os dados da Globo de maneira que essa plataforma possa até evoluir, não somente para produtos digitais, mas também para outros produtos Globo. É uma possibilidade. Todas as entregas que a gente já faz o planejamento, né, faz ali a estruturação, né, a arquitetura, pensando nisso, não somente o cliente que a gente tem hoje, mas também clientes futuros, sejam eles Globo ou não. Claro que o nosso objetivo principal é fazer com que esse valor seja gerado para a companhia, mas nada impede que a gente possa escalar isso ainda mais e fazer uma plataforma de mercado. Maneiro, muito maneiro. Cara, Então, fazer um comentário sobre isso. Opa, manda aí, Luiz. Quando a gente tem um planejamento do que a gente vai colocar, do que a gente vai desenvolver, a gente sempre tenta pensar em plataforma mesmo. Tipo, a gente está servindo a Globo, a gente está servindo alguns produtos, mas tudo que a gente faz, a gente sempre tenta pensar em como deixar isso o mais abstrato possível. Em alguns momentos a gente tem requisições de pedidos de outros times ou do time de negócios para fazer tal coisa. Quando a gente faz tal coisa, a gente faz abstrato. Então a gente já tem, recentemente, a gente teve um pedido, vamos desenvolver tal coisa para esse momento aqui. A gente foi lá e desenvolveu. E aí agora teve um novo pedido, vamos utilizar essa coisa nesse outro lugar aqui. Já está pronto. Porque quando a gente desenvolve abstrato. Então, a gente não fica olhando para um caminho específico, a gente sempre tenta olhar como é que a gente vai desenvolver isso aqui, dando possibilidade para outros usos. Louco. Sim. Isso, hein? Um exemplo foi o Pix. Quando a gente fez a entrega do Pix, inclusive foi entrega de Q3, né? A utilização dele foi para fazer a quitação das faturas em aberto. Mas dentro da nossa plataforma, a gente não fez orientado apenas para um pagamento do tipo quitação, e sim um pagamento com Pix. E aí, em algum outro momento, caso quisessem fazer uma venda com Pix, por exemplo, dentro da nossa plataforma a gente já estava preparado. Então é sempre essa mentalidade que a gente tenta seguir para poder fazer as entregas. E uma coisa que eu fiquei super curioso aqui, até está fervilhando aqui na minha cabeça, né? Pô, todo esse cuidado com o meio de pagamento, toda essa parte de organizar, de pensar em atender os meios e tudo, isso tem um impacto, né, na nossa base de cliente. Isso ajuda a gente a reduzir um pouco daquele famigerado churn. A pessoa que tem um bom atendimento ajuda isso, ele ajuda a manter o nosso cliente em casa, porque, pô, toda essa inovação aí também tem esse efeito. Eu imagino que deva ter esse efeito, porque o cara que, pô, nenhuma experiência de pagamento é legal, o cara vai embora. Eu vou ficar aqui pra quê, cara? Os caras não sabem nem me cobrar, ou que tá me cobrando errado, né? Exatamente. Isso... O cliente que é cobrado de maneira indevida,
ele vai ficar insatisfeito, ele vai abrir reclamação. Então, assim, o impacto que isso pode gerar dentro da cadeia como um todo chega a ser até intangível, né? Porque se a gente tem uma plataforma ruim, a gente vai ter reclamações, né? Por exemplo, no nosso atendimento, vai sobrecarregar o atendimento, vai ter um custo maior de atendimento, e não apenas isso, vai ter um custo maior, talvez, de algum problema jurídico, ou então algum problema até mesmo do ponto de vista financeiro em relação às transações, porque a gente vai fazer uma transação e depois vai ter que desfazer, vai ter um custo em cima disso. Então, todo esse cuidado que a gente precisa ter para que, primeiro, o cliente não fique insatisfeito e, segundo, que a gente consiga maximizar essa margem de lucro, né, ali da transação, diminuindo todos os custos que poderiam estar associados a ela. Olha só a prática aí, olha só a prática de colocar o cliente no centro, hein, Vitória? Não é não? Pois é. É os times exercitando isso naquilo que eles entregam, né? Porque em agilidade a gente fala muito disso também, né? Quando vai trabalhar com os times, né? Pô, você vai treinar a galera, coloque o cliente no centro e não sei o quê. Tá, beleza, isso tudo é uma falácia legal, mas como é que a gente tangibiliza isso? Tá aí, ó. Aí a entrega. Olha essa galera colocando o cliente no centro. Olha o efeito disso. Olha o reconhecimento disso. Tá vendo, galera? É assim que a gente resolve esse tipo de questão com o cliente, assim que a gente coloca o cliente no centro, assim que a gente valoriza as pessoas, a gente ouve os nossos clientes, né? Tem todo esse processo, né? Vocês fazem muitos testes lá também com os clientes, experimentos? Como é que é esse processo construtivo? Vocês têm essas trocas também, essas discoveries, assim? Sim, dentro de jornada de vendas, né, como eu falei, a gente provê a plataforma de pagamento, mas não somos os únicos, né, a cuidar dessa jornada de pagamento ali para o cliente. Então, existem os times que estão em contato diretamente com o cliente, né, que fazem parte ali do touchpoint, digamos assim, que são capazes de fazer teste AB, avaliar, né, o que o cliente precisa, né, e qual é a melhor forma de disponibilizar isso para ele. E não apenas esse ponto, né? Também a capacidade que a gente tem de segmentar os clientes para poder fazer alguns testes, mesmo que o cliente não esteja ali na ponta fazendo a operação. Então, processos de recorrência, por exemplo, a gente disponibiliza a plataforma, a gente consegue segmentar os clientes e fazer esses testes com eles, avaliar o resultado ali dessas entregas, avaliar se estão surtindo o efeito que a gente estava imaginando, ou de repente até fazer algum tipo de mudança, né, ali no nosso planejamento, e de forma a não impactar toda a base, né? Então, quando a gente quer fazer alguma subida, algum rollout, né, o termo que a gente acaba usando, a gente segmenta aquela base que a gente vai fazer o teste, tem ali o grupo de controle também, para que a gente possa avaliar os resultados. Legal. Excelente. O Luiz tinha comentado no início um pouquinho do histórico, né, de que isso lá atrás começou de uma maneira. E agora, a gente tem um olhar para o futuro disso? Como é que a gente tem aí para depois dessa migração em nuvem que a gente falou mais cedo, né, desse ambiente escalável? Como é que a gente está em relação a essa visão de futuro? Depois que a gente teve essa migração com o parceiro da Google, GCP, então a gente está tendo uma visão mais FinOps, que é o que o pessoal chama, né? De olhar também para os custos que as aplicações têm. Que nem eu comentei, a gente tem rajadas de momentos de compra de BBB, por exemplo, ou até mesmo recorrência, que tem horários específicos. Então, com certeza, aí a gente tem olhado para melhorias, tanto de tecnologias e de novas ferramentas que a gente pode utilizar para utilizar melhor essa nuvem, né? O que ela provê para a gente. Então, a gente tem sempre olhado aí para novas implementações, novas tecnologias
e ferramentas que a gente tem disponível na nuvem, para que a gente possa reduzir ainda mais até o custo operacional, que é o custo de máquina e de processo. Muito bom. Então, olha só, tem um horizonte aí longo, né, e cheio de desafios aí, e espaço também para mais prêmios, para mais inovação, para mais melhoria. Eu acho que tem muita coisa boa. Eu queria aproveitar, agradecer já essa visão incrível aí que vocês trouxeram. Composição de time, composição de produto, entrega, valor. Cara, tem muita coisa boa aqui. A galera que ouvir esse podcast aqui vai ter um pupurri de boas práticas aí para poder estar levando para os seus times. Eu acho muito legal. Mas, galera, o tempo urge, a gente está chegando perto do fim. Mas antes de acabar, eu queria abrir para vocês aí, galera, nossos convidados, darem o seu último salve, quiser mandar um abraço para alguém, para o meu pai, para minha mãe, para a Xuxa, para quem quiser, fica à vontade, entendeu? O microfone é de vocês, quiser falar de algum projeto, inovação, enfim. Aí eu trago aí a primeira pessoa e a gente vai puxando na sequência. Eu queria aqui abrir para minha colega Vitória, minha xará, Vitória. Ah, Vitória, você tinha um filme com esse nome, né? Vitória, minha amiga. E parceiro de agilidade, né? Parceira de agilidade. É muita coincidência. É muita coincidência. Não é padrão aí. Deixa eu deixar claro que isso não é padrão aqui na Globo, só contratar gente com o nome Vitor, mas é de um gosto muito refinado. Desculpa, foi mal. Mas vamos lá, Vitória, minha amiga, manda o teu salve aí. Eu queria mandar um salve e dedicar esse momento aqui que a gente está fazendo esse podcast para o time. Que, claro que a gente está aqui representando eu, Alan e o Luiz, mas temos o nosso time que ficou ali tímido, remoto em casa, que vai nos ouvir. Então, queria dar um salve para eles, pro Rafael, pro Fábio, pro nosso QA, que é o César. Então, estamos aqui, espero que representando vocês de forma digna, tá? E suficiente. E para todo mundo da jornada de vendas, nossos grandes parceiros ali de dia a dia. Muito bom. Agora, Alan. Opa, bom, me estendendo até esse agradecimento aí que a Vic fez, realmente, assim, a gente acaba sendo representante, né, do time, mas é importante também ressaltar que dentro de 2022 a gente tinha uma formação diferente de time, né, então, para ter melhores resultados ainda, a gente passou ali por uma reestruturação, onde o time de pagamentos se dividiu em pagamentos e antifraude. Então, essas pessoas que fizeram parte do time de pagamentos, né, e foram para antifraude também tiveram impacto direto ali nas entregas que a gente fez. Fica aqui todo o nosso agradecimento a eles. Temos também, como eu falei, né, parcerias com outros times. As entregas que a gente faz, de fato, elas não ocorrem sozinhas, né, assim, apenas com a nossa contribuição. Tem trabalho de muita gente aqui envolvida, então é importante também estender esse agradecimento, esse reconhecimento, né, pelo dia a dia, por ter um dia a dia bacana, né, saudável ali de trabalho, de muita cordialidade, enfim. Então é legal também trazer isso aqui para os nossos colegas. Bom, eu já fiz o agradecimento aqui à nossa liderança, né, que eu acho que dá uma base também para a gente poder ficar tranquilo, fazer bem o nosso trabalho, e não poderia deixar de agradecer a minha esposa, porque trabalhando remoto, às vezes a gente está ali, precisa de um cafezinho e, enfim, ela sempre está ali do meu lado para poder dar um apoio, então acho justo aí fazer esse agradecimento também. Muito bom, é isso aí, agradece a patroa, né, porque afinal de contas, né, irmão, pô, agradece a patroa, ela que é o pilar, é que sustenta, né, a ótica, o pilar da casa, né, que mantém ali a coisa funcionando. Eu só posso agradecer a minha também. Obrigado, patroa. Todos nós, agradecemos. Todos nós. Muito obrigado, companheiros e companheiras aqui, desses trabalhadores da Globo aí que estão ouvindo a gente. Obrigado. E aí, eu vou passar para o Luizão trazer aí o seu salve, o seu recado. Fala aí, Luizão. Acho que o meu salve era basicamente o mesmo aí do Pacheco. Muito agradecer aí os outros times.
que como é um time de plataforma, a gente quase não faz nada sozinho, a gente depende dos outros times para trabalhar junto, a gente precisa que tenha outros times para atuar junto com a gente. Então é basicamente agradecer aí aos outros times e principalmente ao time de antifraude que era do time de pagamentos, então a gente viu aí que tinha basicamente 2 serviços e dividiu em 2 times. Então, esses 2 agradecimentos aí. Cara, que legal, hein? Então, eu agradeço aí também os times, né? Galera que participou, todo mundo que participou também do reconhecimento digital. Esse trabalho é feito a muitas mãos, né? Que é um trabalho incrível, muito bacana. A turma que organizou isso também. Obrigado vocês e vamos lá. E esse ano tem mais, o negócio aí continua. Aproveitando, deixando o recadinho aqui, galera, estamos também muito bem ranqueados no Google. Se você procurar lá GloboTechCast, vai aparecer lá. GloboTechCast já tá lá, top, lá em cima, hein? Só pesquisar que a gente aparece. Luca, vou deixar para você, amigo, fazer o fechamento, irmão. Vai lá, manda bala, é toda sua. Obrigado quem esteve com a gente aqui até agora, ouviu até o final. E Lucas Muratori, fecha aí com a gente, amigo. Valeu, Vitor. Valeu, galera. Obrigado por ouvir a gente aí dentro desse podcast que está cada vez melhor. A gente está mostrando que esses times na Globo são sinistros e a Globo é foda, desculpem o palavrão. Antes de me despedir, eu queria mandar aqui um abraço para meus amigos. Estava bebendo água, que o pessoal acompanhou, o pessoal do Fórum Menos é Mais, é o time de ESG da Globo. Globo é Páscoa Zero também, então queria agradecer e mandar um abraço para essa galera desse copinho maravilhoso aqui que eu estou bebendo água durante nossa gravação. Valeu, pessoal. Ouçam o nosso podcast, estejam com a gente. Até o próximo. Até, amigos. Um abraço a todos.